Graças a Deus, meus irmãos. Aquilo que o pastor falou aqui para nós é uma honra, né? Uma honra, viu, pastor? A gente ser canal de Deus. E esse testemunho para nós nos ajuda a caminhar, nos ajuda a estar sempre fazendo essa obra que Deus colocou na nossa mão. Muito obrigado, porque não é? Nós estamos vendo esse ministério assim, novo e tão forte. Deus fazendo algo e vai fazer muito mais. Amém? Eu sou o pastor Otto e essa aqui é a pastora Tânia. Para quem não nos conhece, eu tenho 83 anos, ela tem 72. Nós temos um ministério de libertação, um ministério muito forte, e libertação com profundidade, o SILC, seminário, tem SILC, libertação e cura, e agora está nascendo o CITEL, que é um seminário para formar legisladores. E vai ter a primeira aula, já vai ser agora, lá em Santa Catarina, em Joinville. Vai ser agora nesse sábado, né? No próximo sábado, depois do CILC. E é uma honra a gente estar aqui, é uma honra a gente servir ao Senhor, a gente servir aos santos e que congregam neste lugar e nesse mundo por afora. É muita honra, é muita misericórdia de Deus, é muito amor de Deus que está nos usando nessa idade, não é? E a gente percorre o mundo, percorre esse Brasil de ponta a ponta e percorre esse mundo todo. E Deus nos leva a tantos lugares, e Deus nos está trazendo hoje aqui. E quem prega, quem tem o dom da palavra, é a pastora Tânia. Assim como as mulheres que falam mais, e ela fala muito mais. Então, às vezes a pessoa pergunta para mim, se eu não prego, eu falo quando ela deixa. Então é ela que vai falar, que vai pregar. Pai, em nome de Jesus, usa ela com poder, graça, com sabedoria e unção para ministrar, assim como o pastor disse, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz. Pastor Felipe, cadê o senhor? Cadê? Eu lhe amo, viu? Lá no Nordeste, eu te amo, vice. Eu lhe amo desde o primeiro dia que o senhor me ligou. E nós começamos a conversar. Eu lhe amei em todos os momentos do seu chamado para começar essa obra. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou vendo com os meus olhos a confirmação daquilo que Deus me disse para dizer. Eu estou vendo ao vivo e a cores que Deus realmente falou naquele dia. Né? Eu amo sua vida, eu amo seu ministério, eu amo o seu rebanho e eu estou muito feliz por estar aqui. E a minha felicidade é tanta que eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus por esse privilégio. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por ver com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Muito obrigada por esse privilégio, Senhor, que o Senhor me dá, de ver a testificação daquilo que o Senhor me mostrou. Naquele dia em que eu nem conhecia o teu filho, apenas ouvia a voz dele. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de servir aos meus irmãos, às minhas irmãs, que se unem neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por ver realizado aqui um sonho do Senhor. Do Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ser boca do Senhor nesse lugar. Amém. Pai, a grandeza da revelação às vezes é maior do que a capacidade oral, a capacidade verbal que eu tenho, porque é pelo teu Espírito que as coisas acontecem. Mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita nos teus filhos que estão neste lugar.
certamente aquilo que ministrou meu coração vai ministrar pela minha boca o coração dos seus filhos também. Fala conosco, Pai, fala conosco. Fala conosco de uma forma especial nessa noite. Essa noite é especial para mim, Pai. E eu sei que é para o Senhor também. Portanto, ministra, Pai, ministra conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu tenho algumas frases, o povo que me segue, quem me segue aqui nas redes sociais? Então, quem não me segue vai me seguir agora. Vai começar a seguir, entendeu? Pastora Tânia Tereza com Z, você vai me achar em todos os lugares. Meu canal se chama no YouTube, que já ultrapassa 23, 24 milhões de visualizações. É Pastora Tânia Tereza Oficial. Instagram é Pastora Tânia Tereza Oficial. Tudo meu é o meu nome, meu site, Tânia Tereza. Aqueles que me seguem, eles sabem que eu tenho uma expressão que marca a minha presença. É tudodebom.com ou tudodemutobom.com. Pois olha, eu estou vendo que essa noite é tudodemutobom.com. Amém! Eu estou vendo que Deus vai nos surpreender. Glória a Deus. E vai além daquilo que pedimos ou pensamos para essa noite. Eu creio nisso. A palavra que Ele envia para nós nessa noite está em Isaías 42. Isaías é um texto profético. Isaías é um profeta. Isaías, um profeta que nasceu no ano 685 a.C. e foi extremamente usado por Deus para fazer predições de coisas futuras, anunciar coisas que viriam a acontecer, mas muitas delas relativas ao Messias. Foi quem profetizou que uma virgem conceberia. Foi ele que profetizou o sacrifício da cruz, que deu origem ao filme do Mel Gibson. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele. Fomos sarados. Ele profetizou o nascimento, profetizou o sacrifício. Ele foi extremamente usado por Deus para falar do Messias para nós. E ele nasceu 700 anos antes do Messias. Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar os seus servos, os profetas. Por isso que até as profecias do Apocalipse já estão prontas. Do tempo do fim já está pronta, porque ele já anunciou o que acontecerá. E essa é uma profecia que tem aparentemente um paradoxo. Para quem não conhece a Bíblia toda, fala isso é um paradoxo. Talvez se o povo judeu tivesse a revelação dessa profecia, haveriam mais judeus messiânicos do que existem até o dia de hoje, porque eles confiam em Isaías como profeta. Para eles, Isaías é um profeta aprovado, mas eles leem e não têm a revelação, não têm o discernimento espiritual do que Deus quis dizer aqui. E eu quero compartilhar com você nessa noite a grandeza dessa profecia. Ela começa assim: eis aqui o meu servo, quem sustém, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei de justiça, tomar-te pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a
jamais tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois os nossos deuses. Parece que está falando de duas pessoas diferentes. A primeira parte da profecia fala de alguém que nós sabemos que é Jesus, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não clamará, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Está falando de um Cristo. Está falando de um Jesus que veio em carne para ser colocado numa cruz e com o seu sangue comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Está falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não gritará, não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai se levantar em sua defesa. Quando você vê a história da cruz, o sacrifício do Filho, o plano de Deus para redimir o mundo, um plano preparado, premeditado antes da fundação do mundo, porque antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque o Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo, lá no Éden. O pastor disse que ontem teve um evento de casais aqui. Eu amo falar para casais. Eu viajo na maionese, viu, pastor? Escorrego no ketchup, surfo na mostarda, tudo isso na minha cabeça. Eu já me imaginei falando para casais aqui, mas Deus sabe que não tem agenda. Eu já me imaginei fazendo cifel aqui, ensinando a formar libertadores. Na minha cabeça é assim, eu chego num lugar e já viajo na maionese, surfo no ketchup e escorrego na mostarda, porque eu já fico viajando na minha cabeça. Quando fala para casais, eu mostro um ato profético que Deus fez quando formou a mulher e o homem. Gênesis capítulo 5, está escrito, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. No dia em que Deus formou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança o formou. Artigo masculino singular, o formou. Mas em seguida o texto diz, macho e fêmea os formou, virou plural. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é a humanidade, é a raça humana. Então, se você chama um homem ou uma mulher aqui à frente, vamos chamar, casal pode aglomerar. Eu quero marido e mulher aglomerando aqui. Marido e mulher, vem, um casal casado. Casal casado. 1, 2, 3 e já. Se vocês dormem juntos, vocês podem abraçar aqui na frente. Vem cá. Vem cá. Sobe aqui. Fica de frente para ele, de lado para a congregação e abraça. Abraça e aperta. Bem assim. Isso. É marido e mulher. O texto fala, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou. E deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão. Aqui está Adão. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. Os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão, raça humana. Ele fez cair pesado sono sobre Adão. Abriu o peito, tirou uma parte, levou e transformou. Não criou mais. O ato criativo de Deus foi ali, aqui foi transformador. Transformou na mulher e devolveu. E quando devolveu essa parte, olhou e disse, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quantas vezes eu perguntei a Deus, por que o Senhor não fez 2 bonecos?
Por que o Senhor não fez 2? Por que o Senhor fez um e depois o Senhor tirou um de dentro do outro? Porque esse foi o primeiro ato profético de Deus para falar da cruz para a humanidade. Ele estava dizendo para o homem que um dia ele colocaria o filho dele numa cruz, abriria o peito do filho dele e tiraria uma igreja noiva lá de dentro. Tiraria uma esposa. Pode aplaudir os atores. A cruz foi profetizada desde o começo de tudo. Moisés subiu no monte com as tábuas da lei, voltou e encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Ficou irado, quebrou. Temperamental. Deus pediu outras tábuas. E Moisés teve uma conversa com Deus pós bezerro de ouro. Deus falou: não vou mais junto. Moisés falou: se o Senhor não for, nós não vamos a lugar nenhum. Depois Moisés fala: mostra-me a tua face. Mostra-me a tua face. Deus falou: não pode ver a minha face, vai ser consumido. O pecado do homem impede que ele veja a face de Deus. O pecado do homem impede que a presença de Deus se manifeste na plenitude. Mas Deus disse para Moisés: mas tem um jeito. Tem um jeito, aqui tem uma rocha, tem um buraco. Tem um buraco nessa rocha, você entra dentro desse buraco. Esconde-se aí, que eu vou passar e a minha glória não vai te consumir. Mas como? Uma rocha mineral impede o poder e a manifestação de Deus? Os céus serão abalados? Novos céus, nova terra serão feitos? Como a rocha impede a manifestação da glória santa e do fogo consumidor de Deus? Não, ele não estava falando de uma pedra mineral. Ele estava falando da pedra angular, da rocha eterna. Ele estava dizendo para Moisés: sabe, Moisés, o homem não pode chegar junto a mim, porque eu sou fogo consumidor e a minha santidade vai matar o homem. Mas tem um jeito do homem chegar junto a mim, sabe aonde? No peito do meu filho, na fenda da rocha. É a cruz. Ela está profetizada desde o princípio de tudo. Na plenitude do tempo ele veio. Ele veio, ele humilhou-se. Ele tornou-se figura humana, como está em Filipenses capítulo 2. Lá está escrito que ele subsistia em forma de Deus, mas tornou-se figura humana, humilhando-se como é forma de Deus. Ah, sabe como é forma de Deus? É como Daniel viu naquele jejum de 21 dias, às margens do rio Tigre, um que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. E quando Daniel viu, caiu como morto. Forma de Deus, sabe como é? Como João viu na ilha de Patmos. Um que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. E quando ele viu, caiu como morto. Como é forma de Deus? Como Saulo, o apóstolo tardio, que não andou com Jesus, que não viu Jesus em carne, mas viu ele glorificado, com a glória que ele voltou a ter depois da ressurreição. A glória que ele pediu de volta quando ele ora a oração sacerdotal: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E aí ele foi dado essa glória de novo. E quando Saulo caiu, é porque a glória foi tão grande que ele não aguentou. Indo eu ao rei pela estrada fora, caminho de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a forma de Deus, revestido de glória, poder, majestade. Ele abriu mão de tudo isso e veio em carne.
veio em carne. Por quê? Para comprar povos de todas as raças, tribos e nações com o seu sangue. Com o seu sangue. E tinha que ter sangue de homem. Por isso tinha que nascer do ventre de uma mulher. Há um princípio espiritual que eu ensino nos seminários. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso os demônios incorporam. Por isso Jesus veio em carne. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Age através de corpos. Ele precisava vir em carne. Porque como homem, ele tinha que morrer no lugar de todos os homens. Ele não podia morrer como Deus. Deus não morre. Mas ele morre como homem e ressuscita como Deus. Ele tinha que vir em carne, porque o homem perdeu a autoridade. Quando não exerceu a autoridade lá no Éden, quando Deus mandou o homem guardar o jardim, você guarda seu carro, sua casa, seu dinheiro, por quê? Porque tem ladrão. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir já estava na terra. Um anjo havia sido expulso do céu, já tinha havido uma rebelião. E aquele que foi expulso do céu passa a ser o príncipe das trevas. Satanás já estava na terra, rodeando ela e passeando por ela. Quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Satanás já havia sido expulso do céu. Por isso Deus manda o homem guardar o jardim. Não guardou. Onde estava Adão quando Satanás entrou no jardim que ele tinha que guardar? Onde estava ele quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar? E onde estava ele quando nada fez? Quando teve a notícia que o diabo induziu a sua mulher a desobedecer, inaugurando o pecado na terra, que já havia acontecido no céu. O pecado não começou na terra, começou no céu. Por isso lá em Colossenses, eu estava conversando com o pastor, está escrito que o sangue de Jesus reconcilia céus e terra com Deus. Aprove o Senhor que o Filho fosse colocado numa cruz para que pelo seu sangue, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, pelo seu sangue reconciliasse consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. O céu precisou ser reconciliado com Deus, porque houve uma guerra no céu, houve uma peleja. Onde tem guerra tem destroços, a harmonia se quebra. E ele precisava derramar sangue, porque sangue é moeda espiritual. Quem entrega sangue de bode, galinha preta na encruzilhada sabe do que eu estou falando. O sangue compra. E precisava ser derramado o sangue de Jesus. Era o Cristo. Precisava vir como homem para pagar o preço para Satanás riscar o escrito da dívida que era contra nós. É muito doido isso. Imagina que você deve para um banco uma fortuna, não tem um tostão para pagar. E chega alguém lá no banco, você deve R$1 bilhão. E chega alguém lá no banco e fala: eu vim pagar a conta da Tânia. Mas o senhor não deve nada, ela que deve, mas eu quero pagar a conta dela. Assina o cheque, deixa lá. O gerente está com o cheque assinado para liquidar a dívida da Tânia. Seria bom demais para o banco receber esse dinheiro todo. Mas, entretanto, contudo, todavia, o banco não pode receber sem a minha anuência. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona dentro de leis. Ele não é místico, não. Ele é legal. Se não houver a minha anuência, se não houver a minha concordância, se não houver o meu aceite, ninguém pode pagar minha conta. Porque eu escolho para quem eu quero dever. E se eu preferir dever para o banco do que para um particular? O banco vai negociar comigo prazo, juros.
refinanciar a dívida e o particular pode querer me ter na mão dele. Eu escolho para quem eu quero dever. E o gerente do banco me chama: Tânia, está aqui o cheque que liquida a tua dívida. Você só precisa dizer que você concorda, que você quer. Você quer? E muitos na terra dizem: vou pensar. Jesus pagou o preço da sua dívida. Jesus pagou o preço do seu pecado. Na cruz do Calvário, Ele foi moído pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões. Eu preciso apenas aceitar isso. Ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Hoje é dia de ceia. Comer carne, beber o sangue é receber o sacrifício. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele tinha que vir em carne por isso, para Ele morrer na cruz por todos os homens, para receber de volta a autoridade que o homem perdeu lá no Éden, no dia do batismo dele. Quando aquela voz foi ouvida no céu, a voz do Pai: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando o Espírito desce em forma de pomba, quando a Trindade se manifesta na terra, cumpre-se a profecia de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso. A partir dali, só a partir dali, Ele pôde ter um encontro com o diabo. Só a partir dali Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali inaugura a autoridade espiritual na terra de novo, que teve no Éden, foi recolhida. Ninguém no Velho Testamento inteirinho expulsa demônios. Ninguém. Por isso que quando Ele começa a expulsar demônios a partir do batismo, uns doidos dos fariseus religiosos dizem que era por Belzebu que Ele expulsava Satanás. E é nesse contexto que Ele fala: olha só, tem um pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito que estava nele não era Belzebu, era o Espírito Santo de Deus. E os fariseus estavam chamando de Belzebu. Ele tinha que vir em carne para trazer a autoridade do céu para o homem. Quando Ele volta para o Pai, Ele deixa essa autoridade na terra. É um homem que perdeu, é um homem que recebe, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. O homem domina na terra. Deus entregou o governo da terra para o homem. Pastora, mas não está escrito que a terra, sua plenitude, os que nela habitam são do Senhor? É do homem ou é do Senhor? Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Tem uma diferença entre o instituto jurídico de propriedade e o instituto jurídico de domínio. A propriedade é do Senhor, sim. A propriedade desse imóvel aqui não é desse ministério, é de outro. Mas o domínio é do ministério. Está entregue para o ministério usar como bem entender, pagando um justo aluguel, combinado. Quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele coloca para dominar sobre tudo que existe na terra. Está escrito em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha Ele domínio sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra. O homem recebeu o domínio da terra. Tudo que está construído aqui, tudo que os nossos olhos veem, dádiva de Deus. Você vem trazer dízimos e ofertas no altar, como fez ainda há pouco? O que você tem que do céu não te tenha sido dado? Tudo. Absolutamente tudo. Sabe o que fazemos quando trazemos dízimos e ofertas? Nós agimos igual criança que pega dinheiro do papai para comprar o presente do papai. Porque tudo Ele deu primeiro. Você só tem o que dizimar porque Ele deu primeiro. Você só tem o que ofertar porque Ele deu primeiro. Sabe como é a minha oração quando eu vou orar por dízimos e ofertas?
Muitas pessoas ofertam e dizimam no nosso ministério porque se convertem no nosso ministério. Eu começo orando assim: Pai, obrigada pela tua fidelidade, porque foi o Senhor quem deu. O Senhor deu primeiro. Só porque o Senhor deu, Ele tem o que dizimar e ofertar. Mas, Senhor, a tua palavra tem promessa de recompensa para os obedientes. E lá o Senhor diz que deveria trazer dízimos e ofertas. E que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramariam bênçãos sem medidas. Então, além de agradecer a tua fidelidade, eu quero lembrar o Senhor que tem uma promessa de recompensa. Recompensa teus filhos, Pai, pela obediência. Surpreenda-os. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Ele deu o domínio da terra, o domínio de tudo. Jesus, Filho de Deus, que era o Messias, vem em carne. Era o Messias porque a profecia dizia que ele viria. Enquanto profeticamente ele não vinha, ele era o Messias esperado. Quando ele vem, ele é Jesus. O anjo fala para José: não a deixe. O que nela está gerado do Espírito Santo vai dar a ele o nome de Jesus. Jesus foi aquele período de 33 anos. Mas depois ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem dizem os homens que eu sou? Profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou. É só pelo Espírito. Um discípulo chamado Pedro podia orar para aquele homem em carne e saber que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do jeito que anunciou João Batista. Vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele é o Cristo. E o Cristo é moído pelas nossas transgressões. O Cristo vai como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Batendo os olhos nos textos bíblicos, com olhos de ver a lei daquele tempo, que sempre interessa para um juiz ver a lei do tempo. Você vai ver que todas as regras jurídicas foram transgredidas, todas. Ele foi preso à noite, por isso tinha tochas no Getsêmani. Ao ser preso, ao invés de ser levado para o pretório, o lugar onde o preso tinha que ser levado, foi levado para a casa do sumo sacerdote, uma estirpe religiosa. E lá ele foi até esbofeteado por servos do sumo sacerdote. Noite inteira torturado psicologicamente. De manhã, só de manhã, foi levado para Pilatos, porque pela lei não podia levar à noite, só podia ser durante o dia. Ele não poderia ter sido preso à noite. Chega lá, Pilatos fala: mas ele me parece inocente. Esse assunto é de vocês, é religioso. Resposta do sumo sacerdote: mas na nossa lei não tem permissão para crucificá-lo. Sabe como é o nome disso em direito? Pré-julgamento. Nós não trouxemos ele aqui para o senhor ser justo com ele, nós trouxemos ele aqui para o senhor já condenar e crucificar, porque é isso que nós queremos. Pilatos volta a dizer: parece-me que não tem culpa nenhuma. Mesmo assim, para satisfazer aquela saga sanguinária, assassina, dos doutores da lei, dos sacerdotes, ele dá 40 chibatadas, ordena 40 chibatadas. Quem assistiu Paixão de Cristo vai saber do que eu estou falando. O filme de Mel Gibson, que Deus usou até Hollywood para falar do sacrifício. Quem não assistiu, assista. Tem uma cena que ele está trucidado, arrebentado. Satanás passa com um bebezinho no colo, um demôniozinho no colo. E olha com um olhar de zombaria para ele. Sabe o que tem naquele olhar? Qual é a mensagem subliminar? Satanás está dizendo para o ator que representa Jesus: eu cuido dos meus filhinhos e o teu pai está matando você por causa de um bando de pecadores. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Depois que Pilatos manda espancá-lo, Pilatos vai ouvi-lo tomar o depoimento. Primeiro bate, depois escuta.
E tem uma pergunta que Pilatos faz, ele não responde. Pilatos fala: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? Ele fala para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fora dada. Presta atenção, o Filho de Deus, aquele por quem tudo se fez, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que é a primazia, em tudo tem primazia, escuta um ímpio chamado Pilatos dizer: eu tenho autoridade para te matar, e um sopro dele derrubaria todo o Império Romano. Mas ele vai como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele submete-se. Nasceu para isso. Nasceu para isso. Essa é a primeira parte da profecia. Não gritará, não fará ouvir sua voz na praça. Não vai reagir. Ele vai aceitar. Pai, eu não vim para fazer minha vontade, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por que você acha que ele não queria ir para a cruz? Você acha que ele tinha medo de Pilatos? Medo de coroa de espinhos? Medo de 40 chibatadas? Medo da lança no peito? Medo da humilhação? Não! Sabe por que ele não queria ir para a cruz? Por que não era vontade dele? Porque ele sabia que na cruz ele ficaria separado do Pai. Eu e o Pai somos um, ele disse. O salário do pecado é a morte é separação de Deus. Ele sabia que um anjo foi expulso do céu porque pecou, e o homem foi expulso do Éden porque pecou, e quando ele estivesse na cruz com o meu pecado, o Pai não olharia para ele. Por isso o grito dele não foi que dor, mas foi: Deus meu, por que me desamparaste? É o sacrifício da cruz. É a primeira parte. Agora tem a segunda parte da profecia. Parece um paradoxo. Porque a segunda parte diz no versículo 3: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. É claro que está falando da segunda vinda dele. É claro que está falando da volta. Hoje o pastor, quando estava orando no início, salmodiou junto com Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Vai voltar. Ele vai voltar. Não mais como ovelha muda diante de seus tosqueadores, mas como um leão, ele voltará. Isaías não sabia nem da primeira e nem da segunda, não viu, apenas ouviu Deus e escreveu. Agora o que eu quero dizer para você não é nem a parte da primeira vinda e nem da segunda vinda. Eu quero falar para você do versículo 9 dessa profecia. Sabe o que está escrito aqui? Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio. E antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Presta atenção, Isaías, é como se Isaías estivesse aqui e já tivesse visto a primeira vinda. E falando para mim e para você, igreja: olha, igreja, ele já veio, ele
Ele já nasceu em carne. Ele já foi para a cruz. Ele já derramou sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Agora eu vou anunciar a segunda vinda dele. Mas Isaías não sabia nem da primeira nem da segunda, quando ele é usado por Deus para falar para mim e para você no versículo 9. É uma profecia de 3 tempos. Se Isaías estivesse aqui, eu olharia para vocês e diria: olha, igreja, a primeira parte já aconteceu. Vocês já sabem que aconteceu. É impossível negar. A cruz já aconteceu. Ele vai voltar. E ele vai voltar para julgar. Ele vai vir como um valente, como um homem de guerra. Ele não vem mais como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele vem para destruir tudo que se levanta contra o nome dele. Ele vem para abalar o império das trevas. Ele vem para trancafiar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Porque ele diz: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É como se Isaías falasse: igreja, agora é sua vez. Agora é sua vez de propagar o evangelho do arrependimento, como foram as últimas palavras dele no evangelho de Lucas. A grande comissão dele, no final do evangelho de Lucas, depois de ressuscitado dentre os mortos, ele vai e prega o evangelho do arrependimento. No final do evangelho de Mateus, depois de ressurreto, as últimas palavras dele é ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. A última palavra dele do evangelho de Marcos, depois de ressurreto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O mundo tem criaturas. Elas só se tornam filhos de Deus quando recebem o sacrifício da cruz. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Todos os caminhos levam a Deus, igreja, todos, até o satanismo leva a Deus para um julgamento. Mas só tem um caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo nessa grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Avise as criaturas que elas não são filhos, que elas só serão filhos se elas entrarem por o caminho da cruz. Só o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só. Gálatas 4 em diante diz: vindo à plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, não sois filhos, mas sois filhos. A grande comissão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Criatura só vira filho quando come a carne e bebe o sangue do sacrifício e passa a ter parte com ele. É o papel da igreja. É como se Isaías estivesse falando para mim: olha, não perca o foco. Não perca o foco, já aconteceu a primeira parte. O sangue foi derramado, os povos foram comprados. Eles precisam saber disso. O cabeça já está à destra de Deus. E você é o corpo. E é pela instrumentalidade do corpo que ele vai se manifestar na terra. O corpo incorporado do Espírito Santo. Você já viu uma corrida de revezamento? Nas Olimpíadas, são 4 turmas correndo.
Corre uma, passa o bastão. Corre outra, passa o bastão. Corre outra, passa o bastão. E no fim todo mundo tem o pódio da vitória. Jesus, quando profetiza sua vinda, em Marcos capítulo 13, e o profeta não é Isaías, é o Filho de Deus. Quando ele profetiza sua vinda, ele fala, é como um homem que deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e ordena que vigie. Ele pode vir na vigília da noite, na madrugada, da vigília da tarde, da noite, da madrugada ou do amanhecer. Ele vai vir em uma das 4 vigílias. Então se prepare, porque ele vai voltar. E a vigília da noite tem um sentido, a vigília da tarde tem um sentido, a vigília da madrugada tem outro sentido e do amanhecer tem outro sentido. É uma chave espiritual que ele deu para nós, num texto profético. Vigília da tarde é a parte da igreja que viveu com ele, andou com ele, viu os milagres, assistiu hoje, foi aberto o culto aqui, eu estava lá dentro e ouvi. As mulheres foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Elas estavam na vigília da tarde, elas conversavam umas com as outras, falavam, lembra aquele dia que a gente chegou no túmulo e o túmulo estava vazio? E a outra falava assim, você lembra o dia que ele chamou Lázaro? E Lázaro estava sepultado há 4 dias e saiu. E você lembra o dia que ele multiplicou pães e peixes? Eles vivenciaram o relacionamento com ele. Sabe por que a vigília da tarde? Porque à tarde ainda tem luz, mesmo quando o sol já se foi. Ele é o sol da justiça. A palavra ensina que Zacarias, quando recebeu a notícia que João Batista nasceria, para anunciar a vinda do Messias, quando João Batista nasce, Zacarias é tomado em profecia e fala para o bebezinho João Batista, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, que vai iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. O sol da justiça, a luz do mundo, já havia subido, mas as pessoas ainda conversavam sobre o que viram e ouviram. Tem um texto que eu acho lindo na Epístola de Pedro, quando ele conta do Monte da Transfiguração. Ele fala, não vos dou a conhecer esse assunto por fábulas engenhosas, mas nós mesmos fomos testemunhas, vimos e ouvimos o que aconteceu ali. Quando a voz do céu se manifestou e disse, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Vigília da tarde é patente o assunto do que viram e ouviram. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Por isso vendiam tudo que tinham. Não tem sentido bens. Mas Jesus não voltou na vigília da tarde. Ele fala que depois da vigília da tarde tem a vigília da meia-noite. Meia-noite é trevas, escuridão, igreja perseguida, idolatria entrando no meio da igreja para aceitar os deuses pagãos. A meia-noite foi longa, a escuridão foi longa, durou desde os primeiros anos da igreja primitiva até em torno de 1500. A Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Homens e mulheres foram mortos por não negarem Jesus. Eles aguentaram porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias, mas não voltou. Aí tem a outra vigília, a terceira, que é da madrugada. Ele fala que são 4. O que acontece na madrugada? O galo canta. Quem já morou na roça sabe disso. O galo canta para anunciar o novo dia. Sabe o que é o cantar do galo? É o grito da reforma protestante. Não tem como comprar lugar no céu. A salvação é pela graça.
Ninguém precisa fazer penitência, porque o sacrifício da cruz já foi feito. A salvação é pela cruz. O grito da reforma protestante é o cantar do galo. Homens como Zwinglio, Martim Lutero, Calvino, foram os galos que abriram a boca para modificar a história do cristianismo no mundo. Acabou a venda de indulgência. Acabou o poder da idolatria. Acabou a mentira. Há poucos dias atrás, feriado de Corpus Christi. Sabe como é? Adora o menino na manjedoura. Adora o cordeiro na cruz. Mas o cordeiro nunca foi para o céu, para a destra de Deus. Ele continua morto dentro de um caixão pelas cidades. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi ainda está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nunca ressuscitou, por isso não vai voltar. Mentira. Esses homens foram perseguidos, foragidos, mas eles ficaram firmes na propagação da verdade, porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Mas não voltou. Chegou a vigília da manhã. Eu creio que é a quarta e última, porque ele só falou de 4. Todos podem pregar. Todos podem sair. Todos podem entrar na internet e acessar a pregação da palavra. Todos podem ir para o monte. Todos podem orar. Todos podem adorar. É a quarta e a última vigília. Agora eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Primeira vez que eu piso aqui nesse lugar. Nós temos nas mãos, igreja, um bastão da corrida de revezamento. 4 tempos. Esse bastão está sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus. É o sangue de homens e mulheres que foram mártires para pregar o Evangelho, para chegar até nós, a palavra de salvação. Que grande responsabilidade nós temos. Eu entendo quando Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando Paulo esteve no Areópago, lá em Roma, Atos capítulo 17 conta isso. Que ele viu a idolatria dos atenienses, adorando deuses feitos por mãos de homens. Ele fala uma frase ali. Ele diz: vejo que em tudo sois religiosos. Pelo tanto de deuses que vocês têm, mas esses que vocês adoram sem conhecer, é exatamente o que eu vos anuncio. Ele não pode ser feito por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, de um só, fez toda a raça humana. E ele diz o seguinte: estabelecendo os tempos determinados e os limites da sua habitação. O que é isso? Tempo determinado é quando vai nascer. Limites da habitação é onde vai nascer. Lá em Isaías diz que ele chama as gerações à existência. Deus tem uma agenda para chamar os seres humanos à existência. Não é obra do acaso, não é obra de sexo de pai e mãe. Não. É um plano de Deus. É Ele quem envia filhos à terra. Ele quem escolhe quando vai nascer. É Ele que fala para Zacarias: você vai ter um filho, vai anunciar a vinda do Messias. É Ele que fala
para a mãe de Sansão, a mulher de Manoá: você vai ter um filho, vai ser libertador de Israel. É ele que fala para Jeremias: antes que eu te formasse eu te conheci, e antes que saísse do ventre da tua mãe eu te constituí profeta das nações. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você e eu não estamos aqui nesse tempo por acaso. É uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus. Ele confia em você para o louvor, como ele confiava em Davi. Ele confia em você, pastor, como líder de um rebanho, como ele confiou em todos aqueles que ele levantou na antiguidade. Ele não erra, ele não escolheria bem. João, Pedro e todos os apóstolos escolheriam mal agora, gente. Ele confia numa igreja forte, poderosa, ousada, comprometida com a palavra, que não negocia valores e que, se preciso ir para a fogueira, vai falando a verdade. É isso que ele espera da igreja desse tempo. E quando Deus abre uma porta, como abriu essa daqui, eu creio que há uma expectativa tão grande no coração dele. Eu creio que é um sonho tão grande no coração dele, de ver vidas transformadas nesse lugar, de ver famílias reconciliadas, de ver pessoas libertas, de ver pessoas comprometidas com o seu reino, de ver cair fogo do céu nesse lugar. Eu creio que essa é a expectativa de Deus. Há uma expectativa nele que nós tenhamos o mesmo desempenho, que tenhamos o mesmo vigor espiritual, a mesma ousadia, a mesma coragem que tinha a igreja primitiva. Eu creio nisso. Por que a senhora com 73 anos, 73 vai fazer? Por que a senhora está ainda viajando o mundo inteiro, pregando o evangelho? Porque eu sei o tanto da confiança que Deus deposita em mim para eu fazer isso. Eu sei. E eu sei que Ele deposita em você também. Levanta e resplandece, igreja. Esse lugar já está pequeno e vai ficar menor ainda se você trabalhar. Se você arregaçar as mangas e fizer aquilo que o Senhor espera que você faça. Ah, queridos, vai chegar um dia que talvez eu bem velhinha, vai demorar. Volte nesse lugar para me alegrar e ver a semente germinando e se tornando uma árvore frondosa. Você crê nisso? E você quer isso? Você quer ser usado por Deus nessa terra? Então responda assim: usa-me a mim, Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: eu posso contar com você? Eu posso contar com você como eu contei com Paulo, com João, com Pedro? Posso? Qual é a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não importa o preço que você tenha que pagar. Não importa o quanto seja sacrificial, talvez, a sua vida. Anteontem eu preguei no Rio, ontem eu preguei no Rio, hoje eu estou pregando aqui. Do Rio fui para Resende, de Resende voltei para cá. É sacrifício? É. Mas o cansaço vai embora com uma boa noite de sono. Mas a alegria de estar no centro da vontade de Deus fica para sempre. Talvez tenha gente nesse lugar que responda a um chamado por causa dessa palavra. Responda a um chamado, vai cumprir um propósito por causa dessa palavra. Que gostoso conversar com o líder de vocês, o pastor Felipe, e ele dizer para mim: uma palavra que a senhora me deu me fez tomar uma decisão. Imagine se eu estivesse de boca calada, não atendesse o telefone, não orasse.
não deixasse ser Deus aquele que me guia na minha geração. Levanta, igreja, e resplandece. Levanta, igreja, e resplandece. O seu Redentor está às portas. Ele está às portas. Eu não vou orar por você, eu vou chamar o pastor para orar. O líder que ele colocou nessa igreja. É ele que vai orar. Eu vou deixar essa palavra entregue. Que o Espírito Santo faça com que ela germine no seu coração. Só quero lembrar você. Você é a 4ª turma. Tem nas mãos um bastão. E esse bastão está sujo de sangue. Não apenas o sangue de Jesus, mas o sangue de homens e mulheres que pagaram com suas vidas o preço para você estar aqui sentado, ouvindo a palavra.